E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta isso que a probabilidade é muito grande de você aparecer no próximo vídeo. Bora assistir aqui comigo. O mistério sobre a origem da vida e se estamos sozinhos no universo ou não tem sido mais que uma simples pergunta para algumas pessoas. Mas acredite, esse mistério pode ter tido seu fim. Ao menos é isso que a investigação pela origem das 5 múmias de Nazca no Peru apontam. E no vídeo de hoje você vai conhecer essa e outras descobertas. Conheça agora o achado de um esqueleto e assustador no Peru. Fantasma de Manzanar. Em outubro de 2019, um misterioso esqueleto foi encontrado na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o corpo pertencia a um artista nipo-americano chamado Giichi Matsumura. Todavia, quem se depara com a história nem imaginava a grande narrativa por trás dos restos humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rapaz foi enviado a um campo de concentração onde veio a falecer. De origem japonesa, Giichi Matsumura era um dos inúmeros prisioneiros de campos de concentração de Manzanar, um dos 10 criados pelos Estados Unidos. Localizado no estado de Owens, lá na Califórnia, Manzanar chegou a abrigar mais de 120 mil nipo-americanos entre março de 1942 a novembro de 1945. Após aí o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor em 1941, por ordem do presidente democrata Franklin Roosevelt, foram construídos campos de concentração para então prender e confiar aqueles que fossem considerados inimigos estrangeiros pelo governo americano. Na prática, os acusados de práticas de espionagem em colaboração com o inimigo eram os imigrantes japoneses e cidadãos nipo-americanos. Teorias e boatos contra essa população fizeram com que aproximadamente 120 mil pessoas fossem presas. Bom, como o número de imigrantes na costa oeste dos Estados Unidos aumentava, a xenofobia contra japoneses também se intensificava naquele momento, aliando a histeria da guerra e o conspiracionismo que rondava o imaginável norte-americano da época ao crescente preconceito. Temos aí a criação dos campos de internamento. Pois é, de acordo com os registros históricos, era comum que os presos deixassem os locais para realizar outras tarefas. Certo dia, Giichi Matsumura se juntou a outros internos para então pescar em um lago da sua região. Mais tarde, ele teria se separado para pintar aí ou então desenhar, dom que desenvolveu durante este período. No entanto, galera, o artista foi surpreendido com uma forte tempestade, que resultou aí em sua desgraça. Como o Matsumura não retornou para Manzanar, o grupo decidiu então procurá-lo. No entanto, sem sucesso, pessoal. Foi apenas em 3 de setembro de 1945 que um casal que caminhava ali pela região encontrou seu corpo. Devido à altura da montanha e à falta de recursos, os restos do prisioneiro foram enterrados ali mesmo. Em outubro de 2019, enquanto caminhavam pela região, Tyler Hofer e Brandon Foley encontraram os restos do esqueleto de Matsumura. Esqueleto de Lucy. No dia 24 de novembro de 1974, uma descoberta no Vale de Awash, no centro da Etiópia, lançaria uma luz sobre a evolução humana. Uma equipe de paleontólogos liderada pelo norte-americano Donald Johanson desenterrou os restos do esqueleto de Australopithecus afarensis fêmea, um hominídeo bípede. Ela foi nomeada de Lucy em homenagem à canção dos Beatles chamada Lucy in the Sky of Diamonds, que era tocada aí durante a celebração da descoberta da equipe de escavação. Os pesquisadores desenterraram mais de 200 ossos e fragmentos, o que representa aí mais de 40% do esqueleto de Lucy. Nenhum fragmento foi encontrado em duplicidade, o que indicava que todos os ossos vieram de um único organismo vivo. Após uma reconstituição meticulosa do esqueleto, ficou claro que Lucy era uma mulher idosa e teria cerca de 1 metro de altura. Ela tinha um cérebro bem pequeno e fisicamente era parecida com um chimpanzé, com uma cabeça pequena saliente, braços longos e pernas bem encurtadas. A estrutura dos ossos nas costas e parte inferior do corpo indicam que ela era bípede, a característica que todas as espécies pertencentes aos gêneros Australopithecus e também Homo. As tentativas aí de datar a idade de Lucy no momento da descoberta foram inconclusivas, tá? Apenas na década de 1990, por um processo avançado de argônio que analisou aí fragmentos de areia em que Lucy foi encontrada, mostrou que ela teria vivido há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Esqueleto de baleia. Um raro esqueleto de baleia foi encontrado a uma distância de 12 km da costa da Tailândia. Pesquisadores estimam que os restos mortais parcialmente fossilizados tenham entre 3 e 5 mil anos de idade.
mais impressionante de tudo é que o esqueleto está em um excelente estado de conservação. E galera, o esqueleto mede 12 metros e os pesquisadores acreditam que ele pertence a uma baleia The Bride. Segundo os especialistas, a descoberta é uma espécie de janela para o passado, oferecendo aí informações sobre a biologia e geologia de uma época bem remota, incluindo dados sobre a biodiversidade e estimativas do nível do mar. Segundo um pesquisador chamado Marcus Chua da Universidade Nacional de Singapura, trata-se de um achado bem raro. Existem poucos subfósseis de baleias na Ásia, disse ele em entrevista. O especialista ressaltou ainda que também é difícil encontrar aí esqueletos do tipo em tão boas condições. Segundo Varawut, ministro do Meio Ambiente da Tailândia, mais de 80% dos esqueletos estão preservados, incluindo vértebras, costelas, nadadeiras e a omoplata. Estima-se que apenas a cabeça tenha cerca de 3 metros de comprimento. Os extraterrestres de Nazca. Um túmulo com 5 corpos mumificados intrigou cientistas que trabalhavam nas linhas de Nazca lá no Peru. As múmias, algumas muito pequenas e magras e outras até com dedos faltando, levantou suspeitas de que aquelas podiam ser novas espécies nunca descobertas ou até mesmo serem alienígenas. O profissional e jornalista mexicano chamado Jaime Maussan, entusiasta a comprovar a existência da vida fora da Terra, passou quase 2 horas falando sobre as evidências ali de que aquelas podem ser provas sim da passagem de extraterrestres por aquela região. Com as imagens de raio-x dos corpos, além das fotos e uma série de dados meio que sobrenaturais sobre aquela região, ele alegou que o governo peruano tentava apagar aquela descoberta para não causar confusões aí naquela região. Não temos outra intenção além de alcançar a verdade. Gostaríamos de ajudar o Ministério da Cultura para isso, afirmou o mesmo. Ufologistas de todo o mundo visitaram a área e alegaram que as provas são irrefutáveis. Cientistas especializados em mumificação de corpos, porém, não compraram essa afirmação, tá? As evidências sugerem que as fontes de DNA do material extraído da área cranial e dos ossos pertencem a Homo sapiens, afirmou em nota ao jornal britânico Metro, o laboratório de paleologia da Universidade de Ontário, lá no Canadá. Segundo eles, os corpos seriam de pessoas que viveram entre 245 e 410 d.C. A justificativa encontrada para o formato tão diferente dos corpos encontrados após o resultado dos testes é de que o povo que viveu naquela época que pode ter modificado os cadáveres de propósito antes de preservá-los em seu túmulo. Ou seja, talvez eles tenham sido modificados naquele momento ali do enterro deles. Pictos. O povo Picto ficava em uma enorme cidade perdida, por isso sabemos muito pouco sobre esse povo e sua cultura, mesmo que já estejam sendo feitos alguns estudos sobre essa cultura. Mas pelos estudos já realizados, sabemos que eles eram formados por uma confederação de tribos que viviam no norte de onde hoje é o território da Escócia. E no ano de 2016, os arqueólogos acabaram encontrando um artefato bastante curioso, tá? E isso na ilha de Ross. Trata-se de uma bigorna de mais de 1500 anos de idade. E algo que impressionou os arqueólogos sobre este artefato é que ele parece ser algo muito pessoal, chegando a ser possível aí imaginar a pessoa que a deixou para trás há tanto tempo. Crânios estranhos. Uma coisa que certamente não é vista todos os dias são crânios em forma de cone. E até mesmo os estudiosos da arqueologia podem se surpreender ao encontrar algo desta natureza, pois foi isso que alguns arqueólogos encontraram lá no México no ano de 2012, não muito longe da cidade de La Paz. No lugar onde eles foram encontrados, haviam cerca de 25 sepulturas de humanos, mas em 13 sepulturas foram encontrados esqueletos com crânios em forma de cone. Essa descoberta, pessoal, data de cerca de 1000 anos atrás, e estes estranhos crânios acabaram sendo encontrados por acidente. Bom, os pesquisadores estavam escavando uma área para descobrir mais sobre esse sistema de irrigação, mas acabaram então descobrindo algo muito mais misterioso do que eles poderiam imaginar. Os estudiosos ainda não parecem ter uma resposta para esse caso, e ainda estão tentando descobrir o que havia deformado o crânio dessas pessoas que viveram há tanto tempo atrás. Mas ao que parece, essas deformações teriam sido causadas por antigos rituais. Rituais esses praticados pelos povos que ali viviam. Nestes rituais, os bebês teriam suas cabeças amarradas e por conta disso acabavam sofrendo aí estas deformações em sua estrutura óssea. Mas o que não podemos negar é que se trata de algo bastante bizarro, concordam? Mas afinal de contas, para que servia esse ritual? Bom, os arqueólogos acreditavam que isso tinha a ver com uma forma de marca social, já que muitas evidências encontradas comprovam que as pessoas que possuíam estas deformações em seus crânios pertenciam a classes mais altas do que a sociedade daquela época. Capacetes de caveira.
Encontrar esqueletos é algo muito comum para os arqueólogos, mas algumas vezes até mesmo eles podem se surpreender com o que eles encontram enterrado. É este o caso deste achado, pessoal, em que esqueletos que pertenciam a crianças estavam usando capacetes. Mas o que mais chocou os estudiosos foi o material de que eles eram feitos. Os capacetes eram feitos de nada mais nada menos do que caveiras de outras crianças. Essa descoberta perturbadora foi feita no território do Equador, e os arqueólogos não sabem nem ao certo explicar o que teria causado a morte dos bebês que portavam esses estranhos capacetes. E olha só, também ainda não é possível descobrir qual teria sido a causa da morte das crianças a quem pertenciam os crânios que serviam de capacetes para os bebês. Certamente os arqueólogos ainda têm muito trabalho a fazer para descobrir de que tipo de ritual acontecia ali para que os bebês precisassem dos capacetes feitos de cabeças humanas, múmias no Antigo Egito. As escavações e descobertas no Egito não são uma novidade, tá? Isso todo mundo já sabe. Mas ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, elas não estão nem perto de ter um fim. Na verdade, recentemente aí no ano de 2019, se descobriram ainda mais coisas sobre o Egito. Essas descobertas foram realizadas no mês de outubro, quando foram desenterradas 2 múmias, no Vale dos Reis que fica lá no próprio Egito. Mas além das múmias, os arqueólogos também encontraram uma infinidade de objetos que nos dão mais pistas sobre como seria o cotidiano das pessoas que trabalhavam no processo de sepultamento e mumificação destas pessoas. Uma das coisas que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a descoberta de uma oficina onde eram feitas cerâmicas coloridas. E nessas oficinas também fabricavam ouro que eram colocados dentro das tumbas. Mas apesar de tantas descobertas, os arqueólogos ainda têm muito trabalho a fazer neste sítio, que parece ser um terreno fértil para as descobertas sobre estas antigas civilizações. Pois é, pessoal, então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, pois é muito importante. Vocês estão assistindo o vídeo, mas não estão deixando o like. Pessoal, isso é de extrema importância aqui para o crescimento do canal. Então ajuda, dá essa força, compartilha com seu amigo, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, sua tia, sua namorada, cunhado, cunhada. Compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.